Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá começar a nossa conversa. Inclusive, rapaz, antes de a gente falar aqui na pauta, viu, Donizete, quero parabenizar você pelo Dia do Jornalista, hoje 7 de abril, Dia do Jornalista. Você tem servido aqui a população cearense com tantas informações e, claro, aos nossos colegas que também nos escutam, se pautam aqui por nós, não é assim? Estão sempre conectados com a gente no Ceará News, colegas jornalistas. Então, estender aqui a minha homenagem a você e aos outros jornalistas que nos ouvem nesta manhã de terça-feira, 7 de abril, pelo Dia do Jornalista. Agora, bora trabalhar e falar do Donald Trump, que diz que vai explodir tudo, viu, Donizete, nessa terça-feira. Bom dia e bom trabalho. Vamos nessa. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Matheus, a você também, que é um jornalista e faz seu trabalho com correção. Não é fácil ser jornalista, viu, Matheus? É verdade. As guerras mais morre é jornalista. A gente luta para levar a informação correta e colocando em risco a vida. Isso é uma situação desconfortável na nossa profissão, mas a gente tem esse compromisso. Dentro da guerra, Matheus, o Trump promete explodir hoje todo o Irã, só que o Trump não conhece o Irã. O Irã é a Pérsia, gente. O mundo, antes de ser mundo, a Pérsia já existia com o Ciro Grande. Aí o Trump vai afundar os Estados Unidos como afundou no Vietnã, no Iraque. Como é que ele acha que vai mandar do Irã no petróleo? Ele acha que tá tratando da Venezuela? Não é, não. O povo persa não vai aceitar o domínio americano. O povo do Iraque, da Mesopotâmia, da Babilônia, onde é que era lá, do Assírio, são civilizações antigas e os Estados Unidos perderam bilhões lá. Mas o Trump insiste em desconhecer a história, em desconhecer os fatos, né, Matheus? É lamentável, né? Tá tendo muito prejuízo. Ontem uma bomba matou o chefe da inteligência do Irã, mas uma bomba acertou um navio americano que teve que fugir pro Oceano Índico. Quer dizer, o Trump tá mentindo pro povo americano o tempo todo. Ganhei a guerra e a guerra não acaba. Ganhei a guerra e a guerra não acaba. E perdendo uma oportunidade ótima, né, Matheus? Você viu ontem o feito da humanidade, o foguete da NASA passou pelo lado oculto da Lua, Matheus. Você viu as imagens? Impressionante, Donizete. As imagens são impressionantes. Como é bom ver a ciência avançar, né, Donizete? Fazer parte dessa Muita história. gente não acredita, né? Que acha que aqui é feito estúdio. Lê a manchete aí, Matheus. Olha só a manchete sobre do estado de São Paulo, Donizete. Na verdade, quase todos os jornais hoje, né, trazem na capa a foto e tudo mais, a menção a esse grande feito na humanidade. O estado de São Paulo diz assim, ó: missão da NASA leva humanos mais longe do que jamais estiveram. A equipe chega a 406.778 quilômetros da Terra e bate o recorde da nave Apollo 13 de abril de 1970. Impressionante. Lê um trechinho, só um trechinho da reportagem, Matheus, para a gente ter ideia do que a gente está falando. Vamos lá. Sem pousar na Lua, apenas contornando-a, a humanidade deu ontem um grande passo para a exploração de outros mundos. Os 4 astronautas da NASA, da missão Artemis II, primeiramente chegaram ao ponto mais distante da Terra. Depois, deram a volta ao satélite natural, colocando olhos verdadeiros sobre o misterioso lado oculto, até então só fotografado por sondas não tripuladas. A manobra, planejada por anos, previa que durante 40 minutos a tripulação ficasse incomunicável, enquanto tinha a Lua entre si e a Terra. A face oculta lunar é a mais montanhosa e tem crosta mais espessa.
Seu estudo pode dar pistas sobre a formação do sistema solar e permitir mapear recursos minerais. A NASA pretende fazer um pouso lunar em 2028, antes do fim do mandato de Donald Trump. Tá aí, Donizete. Será que acontece mesmo esse pouso, hein? Vai acontecer, espera-se, né? Próximo assunto, Matheus. Vamos lá, Donizete. Vamos voltar aqui para o nosso Brasil e falar agora sobre a volta do ministro Camilo Santana ao Senado, né, rapaz? Voltou. Vai começar a exercer o mandato de senador. Ontem ele já estava no gabinete dele, segunda-feira, não é dia normal de senador, tá? Mas ele estava lá, já se inteirando sobre o mandato de senador, discutindo. Um dos assuntos que mais movimenta o Senado ainda é o escândalo do Vorcaro, né? Até junho o Vorcaro termina a delação dele. E quem está lascado é o governador do Distrito Federal, que renunciou, o Ibanez Rocha. O BRB, Matheus, comprou 1,5 bilhão em fundo do Reag após aquela operação que identificou fundos que lavavam dinheiro para o PCC, carbono oculto. O BRB lá perdeu 12 bilhões. Comprou tudo fundo furado do Daniel Vorcaro. Furado. E o Camilo falou sobre a sua volta ao Senado. Vamos ouvir, Matheus? Bora lá. Segunda-feira, já aqui em Brasília, tomando pé aqui no nosso novo gabinete aqui do Senado Federal, já nos preparando aí para assumir essa nova missão que foi me dada muito generosamente pelo povo cearense, a qual pretendo continuar o meu trabalho, cumprir essa missão para defender o povo cearense, defender o Brasil, defender o legado da educação e defender o governo do presidente Lula. Então aqui hoje trazendo aqui para o meu gabinete a nossa estatuazinha do Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e vamos trabalhar muito pelo povo brasileiro e pelo povo cearense. Tá aí, Donizete, voltou. Voltou, mas vai dedicar o tempo dele mais ao Ceará, onde ele vai cuidar da eleição do Elmano, né, Matheus? Exatamente, Donizete, para isso ele saiu do ministério. Mas agora falando em Congresso Nacional, bora para a Câmara, porque por lá parece que também tem um problemão aí que foi denunciado pelo deputado Danilo Forte, né? Um golpe, né? Ontem começaram a montagem das urnas para escolher o novo ministro do TCU, mas como é que escolhe o ministro sem ninguém se inscrever, sem ninguém ser sabatinado? Há todo o roteiro a ser cumprido. E o Hugo Mota quer montar esse roteiro na marra, quer fazer uma eleição sem concorrentes, só o candidato do PT para ganhar. O Hugo Mota tá tão queimado, Matheus, descobriu que ele estava querendo alugar um terreno lá na cidade dele, Patos, na Paraíba. A Caixa Econômica funciona no local. Aí ele queria trocar a Caixa de sede para alugar o terreno da família dele. Você já pensou, Matheus? Que coisa basta. Não é, rapaz, já pensou, Donizete? Bora ouvir o deputado Danilo. Surpreso chegando hoje aqui no plenário com a instalação das urnas para a votação da escolha do representante da Câmara dos Deputados junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU. Esse assunto ainda não está na pauta da Câmara dos Deputados, não foi discutido sequer ainda no Colégio de Líderes, mas as instalações das cabines já demonstram que tem-se uma previsão para fazer essa eleição. E diante disso, todos sabem que há muito tempo eu venho lutando por esse processo. Acho que esse processo precisa ter transparência e cumprir o rito pré-determinado, inclusive pelo decreto legislativo ainda assinado pelo presidente do Congresso Nacional, na época, o senador Humberto Lucena, em que tinha o prazo para inscrição, porque qualquer cidadão brasileiro pode se inscrever para disputar a indicação, desde que seja indicado por um partido político com representação na casa, como também o processo de sabatina na CFT, em que os deputados vão arguir o notório saber jurídico daquele que foi indicado. E aí o prazo de votação no plenário, de uma eleição secreta com maioria simples, para identificar e escolher o representante do Congresso Nacional junto ao Tribunal de Contas. Esse é o rito.
E dessa forma eu entendo que precisa ser feito, pois nós vamos preservar e fortalecer a instituição e garantir uma boa escolha para um bom representante. É isso, Donizete. Que coisa, né, Matheus? Na marra. Na marra, exatamente. Difícil desse jeito, né? E aí o parlamento se fragiliza, gente. Aí o que é que vai acontecer? O deputado Danilo Forte vai recorrer, vai judicializar, vai ser suspenso a eleição, tudo porque não cumpriram a lei. A lei é o quê? Você se inscreve, você participa de uma sabatina e depois vota, uma votação secreta. Pronto. Tem que cumprir a lei, gente. Mas lei na Câmara e no Congresso não é forte, não, é lamentável. Mas é culpa do povo, porque não tem nenhum imposto lá. Todo mundo que está lá foi eleito. Vamos terminar, Matheus. O governo Lula está preocupado com a guerra, baixou o pacote outro para beneficiar o povo brasileiro. Redução de preço de querosene de aeronaves, de aviões, de passagens aéreas, né, que afeta. Óleo diesel, lê a manchete aí, Matheus. Donizete, tudo isso impacta no nosso bolso, né? A manchete é a seguinte: combustíveis, novo pacote do governo para conter preços terá impacto de 9,5 bi em 2 meses. O governo Lula anunciou ontem uma nova rodada de medidas para tentar frear a alta dos combustíveis diante da disparada do petróleo devido ao conflito no Oriente Médio, que preocupa o presidente em ano eleitoral. As ações incluem subsídios para o óleo diesel, o gás de cozinha e o querosene de aviação, além de crédito para empresas aéreas e reforço de fiscalização. Donizete, tá fácil viajar de avião não, viu? Tá caro, viu? Tá caro. Tá caro. Tá caro. A passagem para Brasília tá R$ 4.000, gente. 3.800. É impossível. É mais fácil ir para a Europa. Vamos dar uma paradinha, tomar um café, que você viu aí, Matheus, essa gripe tá dando em todo mundo. A gripe, quando falou, tem uma gripe nova, pode ter certeza que o primeiro da fila para pegar, você sabe quem é, né, Matheus? Pois é, Donizete. Bora tomar vitamina C, viu? Um suquinho de beterraba com laranja para fortalecer a imunidade aí. Momento Nero! Mirando, Donizete, 7h36. Me diga aí quem é que o Tatá acorda hoje. O ex-diretor do Hospital Regional do Cariri, Giovanni Sampaio, que se lançou candidato a governador. E é manchete do Jornal Cariri de hoje. Mais o nome do Cariri querendo ser governador. O último governador do Cariri foi o Camilo. Agora o Giovanni quer ser esse governador. E ele chega com a missão. Ele quer destruir a candidatura de Ciro Gomes. Pega fogo a sucessão cearense. Vai, Tatá. Acorda, Giovanni Sampaio. Eita, Mateus. Donizete, diga lá. Matheus, Sim. você tem a manchete aí do Jornal do Cariri de hoje? Tenho, Donizete, tá aqui na mão, ó. A manchete diz o seguinte: fim da janela partidária pode ter Giovanni Sampaio como candidato ao abolição. Aí a manchete do Jornal do Cariri dessa terça-feira. Olha, ele ontem me ligou dizendo que ao apagar das luzes, ou expressão nova, Matheus, apagar das luzes, parece locutor esportivo, né? Às 23 horas da sexta-feira santa, o prazo se acabava à meia-noite. Na última hora, ele que havia se filiado ao Republicanos trocou de partido. Deixou o filho dele, Giovanni Filho, Sampaio Filho, no Republicano para ser candidato a deputado estadual e se filiou à Federação PRD Solidariedade. E a missão dele é ser candidato ao governo do Ceará para duelar com Ciro Gomes. Musiquinha de duelo dos abestados aí, Matheus. Donizete, vai ter confusão assim? O Ciro disse que ele era incompetente,
chamou ele de percevejo. O Giovanni disse que ele vai conhecer quem é o percevejo atômico do Cariri. Então é uma briga que promete muita emoção. Muita emoção. O Giovanni quer que o PRD, Solidariedade, o lance, o apoie. Agora, no PSDB, o que eu conversei é o seguinte: se o Giovanni pensa que o Ciro vai dar atenção a ele, perde tempo. O Ciro vai continuar mirando no Camilo, vai continuar mirando. Agora, o Júnior Mano quer guerra, pois o Júnior Mano vai ter guerra. O Ciro Gomes vai para cima do Júnior Mano para mostrar os processos dele, as denúncias contra ele. Eu não sei se o Júnior Mano faz uma escolha certa, chamar o Ciro Gomes para briga não, tá, Matheus? Mas também não sei, nem vou me meter nessa história. Eu vou pro camarote, tá, Matheus? Me bote no camarote. Bora, Donizete, eu vou junto, me leve com você, não deixa por aqui não. Porque o Giovanni quer cumprir o papel do Elmano. É uma linha auxiliar do Elmano. É o que diz o PSDB e acusa o PSDB. Só que o Ciro diz que é desespero, a turma do Ciro diz que é desespero, e quem dividiu lá não era o Giovanni, era o Elmano. Aí a conversa chegando. Essa eleição não vai ter nenhuma mulher candidata, nem na presidência, nem no Ceará, né, Matheus? Pois é, Nenhuma mulher Donizete. candidata ao governo, né? Não vimos nenhuma movimentação, né? Não, não temos ao governo nenhuma. Agora, Matheus, o governador Eumano ontem deu uma boa notícia, né, Matheus? Pois é, Donizete, falou sobre a redução dos crimes nesse feriadão de Semana Santa, né? Foram 10 crimes registrados apenas nesse feriadão aí, e o governador celebrou esse resultado, porque só foram 10 casos e é o menor dos últimos 17 anos. A gente tem um trecho do governador falando, vamos ouvir? Os resultados têm acontecido. Eu estava agora exatamente olhando os dados da Semana Santa. Nós temos a melhor Semana Santa de registro histórico do nosso estado. Nós tínhamos uma média dos últimos anos de 24, 25 homicídios na Semana Santa. Chegamos a ter 45, 50 homicídios na Semana Santa. Infelizmente, até agora, o registro que nós temos são de 10 homicídios na Semana Santa. Portanto, é uma redução, dependendo do ano que você utilize como referência, com mais da metade de redução de homicídios nesse feriado. Portanto, os resultados estão a acontecer, o que nos indicam que nós devemos reforçar o caminho que estamos fazendo de fortalecimento das forças de segurança, de aumento de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, de melhoria das condições, seja com viatura, seja com armamento, seja com proteção desse policial com viatura com blindagem, ou com coletes, ou com melhor armamento, e mais policial à rua para poder fazer o enfrentamento ao crime organizado. Tá aí. Ó, Matheus, o governador dá essa boa notícia numa terça-feira que a gente vive uma expectativa do mundo. O UOL acaba de publicar que o preço do petróleo ultrapassou a $110. Vai subir o preço dos combustíveis no Brasil. É inevitável, né, Matheus? Donizete, é desesperador, viu? É desesperador, principalmente para quem depende do combustível para trabalhar, por exemplo, né? O governador Eumano, voltando aqui para o Ceará, Matheus, dá hoje uma entrevista sobre o balanço do último trimestre da violência. É isso, Matheus? É isso, Donizete, expectativa, tá? Para os números que vão ser divulgados hoje pela SSPDS, tá? Mas ele participa da entrevista, Matheus, ou só o secretário Roberto Sá? Vou confirmar agora, Donizete, essa informação para você. Ele participa, tá? A informação é a seguinte: o governador apresenta os índices de segurança do mês de março e do primeiro trimestre a partir das 11 da manhã na sede do Centro Integrado, né, de Segurança Pública, que fica ali na Borges de Melo. Ok? Tá certo. Vamos acompanhar, você terá todos esses detalhes, nós vamos acompanhar ao vivo a entrevista dele no portal CN7. Próximo assunto, Matheus.
Bora mudar de assunto, Donizete, por aqui e falar agora sobre a mudança de Bismarck Maia, Donizete. Ele deixou a Que presidência golpe, do hein? Podemos. Rapaz, Que golpe. Caladinho, caladinho. O Cid Gomes disse que não sabia, mas o Bismarck Maia fez um golpe com o filho. Que golpe, gente. Ele enganou a presidente nacional, Renata Abreu, que está furiosa. Ele convidou um bocado de gente para ir para o Podemos. Aí, na calada da noite, caladinho, ele foi lá, saiu, renunciou à presidência do Regional do Podemos, que é a presidência do Estado, né? E se filiou ao PSB. O filho, que tinha compromisso e que tinha dito que iria para o Podemos, ao próprio Cid Gomes, foi para o PV, Federação PT, PV, PCdoB. Que coisa, Matheus. Aí, os dois, seguinte, lá em julho, quem tiver melhor eleitoralmente, quem for mais fácil se eleger, se for no PSB, o candidato é Bismarck, pai. Se o PT tiver melhor, o candidato é Eduardo Bismarck, que ganhou ontem uma festa de despedida da Secretaria de Turismo, ele era secretário, e ele abandonou o Cid e agora é humano. Você acredita nisso, Matheus? impressionado, Donizete. Estou impressionado. Ainda estou duvidando dessa traição Bismarck pai de Eduardo Bismarck a Cid Gomes, tá? Eu ainda duvido. Mas, porque o Bismarck deve tudo da vida a Cid Gomes, tudo. A família Bismarck deve tudo a Cid Gomes na vida, tudo, tudo, tudo e um pouco mais. Mas nós vamos acompanhar. O Cid está com raiva da família. Eu também não acredito. Vamos acompanhar se isso é verdade. Se foi a forma de enganar a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, e o Podemos, que agora é presidido pelo deputado Nelinho Freitas, se lascou também. Porque o Nelinho foi para o Podemos contra a vontade do seu pai, Raimundinho da Funerária, que queria que ele tivesse ido para o PSDB. Como o Nelinho não foi para o PSDB, como queria o pai disse o seguinte: você se vira nos 30, eu não vou me envolver na sua campanha. Aí sabe o que é que significa isso, Matheus? O quê? Cofre fechado, sem ajuda para din-din, dinheiro para campanha. E o din-din é do papai, não é do Nelinho. Então o Nelinho vai ter só o dinheiro do fundo partidário, que não seria suficiente. E ainda houve outro problema. O Nelinho e o deputado David Raimundão, que eram votados juntos no Cariri, romperam. Mais um problema. O MDB, Eunício Oliveira, tinha dado 20 mil votos ao Nelinho. Como o Nelinho saiu do MDB, vai ter que devolver os 20 mil votos. Foi muito inteligente do Nelinho ter saído do MDB para ir para o Podemos, não, eu acho. Ele atendeu à abolição, mas brigou com o pai, brigou com o Eunício. Eu acho que ele vai ser difícil ele manter até a candidatura dele até o final. E o Podemos hoje sofre para ter 246 mil votos para garantir o primeiro, que é o quociente eleitoral. Ou 200 mil para brigar na sobra por um deputado, né, Matheus? Próximo assunto para terminar, Matheus. Para terminar, Donizete, vamos falar sobre a família Ferreira Gomes? Essa é a família poderosa, Matheus. Solta a Moab Fogo do Muturo, Matheus. Solta a Moab Fogo do Muturo. Matheus, você sabe qual é o avião mais poderoso para soltar a bomba no mundo? Como é que ele se chama? Qual é? B-52. Destrói tudo a bomba do B-52. Então eu pegando um aviãozinho B-52, solta minhas Moabs de B-52, Matheus. Cid Gomes
avalizou o irmão Lúcio Gomes como coordenador geral de Ciro. Olha a bomba, Matheus. Lúcio, ao entregar a superintendência das docas, cargos arranjados por Cid, conversou com Cid dizendo que iria assumir a campanha do irmão. Cid não tentou demovê-lo, ao contrário, disse: faça o que a sua consciência mandar. Então esse episódio mostra que a família Ferreira Gomes não briga entre eles não, Matheus. Eu não acredito nisso não. E então Lúcio Gomes é agora coordenador geral da campanha de Ciro Gomes. Ciro já tem 2 irmãos, o Lúcio e o Ivo. A Lia vota nele, eu não tenho dúvida. E o Cid? Não sei. Diz que vota no Elmano. Eu, se fosse o Elmano, eu deixava os olhos nas costas vigiando. Ontem, o Ivo Gomes, ex-prefeito de Sobral, anunciou que ele é o mais novo assessor do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Você viu, Matheus? Vi, Donizete. Eu fiquei pensando se não era inteligência artificial. Não é não, né? É verdade mesmo, rapaz. Eu chequei, é verdade, Matheus. Foi eu que dei pela primeira mão. Ele assumiu, não vai morar em Brasília, tá, Matheus? Olha aí. Como assessor especial do Aloysio Mercadante Civil no governo do PT. Mesmo o Ciro Gomes sendo contra o governo do PT, o Ivo o apoia o irmão Ciro para governador, mas vai servir o governo do PT, ou seja, deve votar no Lula. E o Cid não gosta do Lula, o Ciro não gosta do Lula, mas o Ivo vai trabalhar para o governo do Lula. E o Lúcio, que trabalhava até semana passada, sexta-feira, pediu demissão para assumir a campanha do Ciro Gomes ao governo do Ceará. Família dividida, mas bote o pezinho no meio dessa divisão não, viu, Matheus? Você fica sem pé, tá? Tô indo embora e peço desculpa a você. Fiz um programa só ao vivo, tá, Matheus? Só ao vivo. Bora lá, Donizete. Melhoras, viu? Se cuide. A gente se encontra amanhã a partir das 7h20.